Olá pessoal, estamos de volta com mais um Diário Esportivo TV para falar muito de futebol, Campeonato Brasileiro Série B, Brasileiro Série C, Brasileiro Série D, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil. Ufa, Beto Lago, é muita competição. Tudo bom, Beto? Tudo bom, Marquinho? Tudo bom aos amigos aqui do nosso Diário Esportivo? Muita competição, né? O futebol brasileiro nesse primeiro semestre é um calendário muito cheio. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa organizar novamente no futebol brasileiro, essa questão do calendário. Acho que tem muita competição presa no primeiro semestre e algumas competições no segundo semestre, onde os clubes do Nordeste raramente participam. Hoje você tem o Fortaleza disputando uma competição continental, mas raramente você tem o clube do Nordeste disputando. Então você deveria pensar em adiantar. Eu sou muito a favor de levar a Copa do Nordeste para o segundo semestre. Tem mais visibilidade para ela, tem um alcance maior, já que o segundo semestre a gente está com menos competição, vai ficar no nacional, os brasileiros, mas é muito raro você ver um clube do Nordeste disputando uma competição continental. Poderia se pensar nisso. É um questionamento aí, um debate que a gente pode ter lá na frente. Boa ideia, Beto. E além do Beto Lago, né, que é colunista do Diário de Pernambuco, Caderno de Esportes, a gente está recebendo aqui um convidado especial hoje, Felipe Luna, cara arrasa nas redes sociais, no YouTube, canal do Luna. Eu já vou passar a bola para ele, mas antes já fazer uma pergunta logo de cara, assim. O cara fez uma entrevista ao vivo com o presidente do Sport, Ilio Romão, direto da Itália. Pra vocês terem noção da potência desse cidadão aqui. Quem tá melhor esse ano, Felipe? O Sport ou o canal do Luna? Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Um prazer estar aqui em Diário de Pernambuco. Quando eu entrei aqui, eu fiquei pensando, cara, sempre fui estimulado minha vida inteira a ler o Diário de Pernambuco pela minha avó, pela minha mãe. Estar aqui hoje é gratificante demais. Cara, o Sport tá bem melhor do que o meu canal. Eu só posso te afirmar aqui. O trabalho que o Sport vem fazendo esse ano é sensacional, tanto nas 4 linhas quanto fora das 4 linhas também. Está fazendo um trabalho de gestão muito bom, administrativo, financeiro. Mas o futebol é o carro-chefe, né? E o futebol tá dando alegria pro torcedor aí. Vamos falar muito sobre isso. Mas fala um pouquinho do teu canal, né? Essa entrevista, como foi com o Ilio Romão lá na Itália, o Ilio estava acompanhando a base do esporte na competição, e você fez uma entrevista naquele momento, ainda era, mas naquele momento estava bombando o assunto de Juba no Bahia. Então foi assim, uma entrevista que serviu de base para todos os veículos praticamente, né? Que repercutiram muito essa entrevista. Então fala um pouco dessa entrevista, como foi e também do canal, como é que o pessoal encontra lá, o que é o conteúdo do canal. Cara, a entrevista, eu sempre falo o seguinte, quando você está fazendo um trabalho, você dificilmente pensa no que vai vir a repercussão desse trabalho. Você quer entregar esse trabalho, né? E a gente já vem conversando com o Júlio há mais de um mês. Ele está com a agenda muito apertada, é verdade. E acabou que a gente só conseguiu falar com ele quando ele estava do outro lado do mundo, na Itália. E bacana que ele falou a situação do Luciano Juba, falou que ele ainda não tinha desistido de estar renovado como jogador. E foi uma repercussão muito grande, saiu nota no Diário de Pernambuco, em outros veículos de comunicação. E a gente fica muito feliz porque eu vejo como o meu trabalho no canal é um canal 100% independente. A gente não tem uma empresa por trás, nós somos a empresa. E eu fico feliz de que a gente está conseguindo abrir esse espaço dentro da mídia independente de Pernambuco, porque eu falo ainda que é tudo mato. É tudo mato ainda e a gente está tentando desbravar esse caminho e o canal está bem, a gente está conseguindo ter uma receptividade boa das 3 torcidas daqui, apesar de a gente falar muito mais do esporte, mas a gente consegue falar dos 3 e estou muito feliz, cara. É um trabalho que eu sempre pensei que poderia dar certo e há 2 anos a gente está fazendo, o negócio está caminhando bem aí. Show de bola. Beto, vamos aqui então organizar as coisas, né? Vamos na ordem cronológica, como se diz. Pernambucano, Sport campeão, Sport 2-0 no Retrô, um título mais que merecido, invicto, Sport campeão invicto pela 5ª vez na história, fechou a conta da forma como se imaginava, né, Beto? Sport venceu o Retrô de novo e faturou seu 43º título estadual. Marco, o Sport tinha a melhor campanha, o Sport tinha o melhor ataque, o Sport não teve, né? O melhor ataque, a melhor defesa, um dos artilheiros do campeonato. Era o time mais arrumado, era o time mais fechadinho, mais coeso. Então, o Sport, título mais do que merecido.
muito mais do que merecido. Venceu 3 vezes o Retro. Venceu na primeira fase e venceu as 2 partidas da decisão. Controvérsias à parte da arbitragem, vai ter sempre polêmica em decisão, vai ter sempre essa discussão. Ah, foi pênalti, ah, foi falta, ah, não sei o quê. Isso vai sempre acontecer. Mas você não pode tirar o mérito do time que conquistou. Né? O volume de jogo apresentado, o volume do esporte foi muito superior ao Retrô, foi muito superior a Petrolina, Salgueiro, Náutico, Santa Cruz, os 6 times que chegaram nessa fase final da competição. Então, título mais do que merecido. E olha que foi pouco assim, trabalhado na questão de dar valor aos jogadores de base. Que muita gente questionava, que o esporte precisava colocar os meninos da base em alguns jogos. Eu achava que precisava dar esse valor da base lá na frente, não no início. Até porque o esporte tem uma Copa de São Paulo, os jogadores chegaram cansados, com um ritmo diferente, precisava dar um repouso e um reforço muscular para esses jogadores, para eles entrarem no mesmo ritmo de um profissional. E isso, na hora que eles já atingiram esse ápice, a gente sabe quem está lá dentro, né? É Hinaldo. Hinaldo Freire conhece essa garotada, conhece muito de fisiologismo. Então, na hora que ele viu o momento, os jogadores foram sendo utilizados, sendo colocados em campo. Então, o título para mim do Pernambucano foi mais que merecido. Luna, pra gente esquentar um pouquinho aqui, tá polêmica. Quem foi o craque do campeonato? Juba ou Wagner Love? E o que Love tá jogando? Cara, queimou a língua de muita gente, né? Inclusive a minha. Quando teve aquela especulação de que iria jogar no Paysandu, eu falei, mas Wagner Love vai jogar no Paysandu? O que ele vai fazer no Paysandu? Aí, de repente, ele veio pro esporte. Quando a gente chega na coletiva, que a gente olha, o cara tava trincado muito bem fisicamente. Fez questão de tirar a camisa na frente de todo mundo pra mostrar que tava se cuidando, né? E pra mim, cara, por mais que o Juba esteja numa ascensão gigantesca, o craque pra mim foi o Wagner Love. Fez os gols nos 2 jogos da final, né? Decidiu realmente pro esporte. E é um jogador que dispensa comentários na carreira dele. Ele tá com uma vontade de jogar gigantesca. Eu sempre falo o seguinte, ele poderia ter parado de jogar futebol há muito tempo. Ele tá jogando porque ele quer se desafiar, ele quer entregar números ainda. Não é pela grana. A gente vê que não é pela grana. É simplesmente pela vontade de conquistar. E o esporte precisava de jogadores dessa forma. Que bom que o Love chegou pro esporte para ajudar o Leão nesse título incontestável pernambucano. Emendando aqui, vamos de Copa do Brasil. Copa do Brasil, o esporte pegou o Curitiba na quarta-feira e me impressionou, Luna, como o esporte conseguiu ser diferente, porque foi um esporte que não foi tão impetuoso assim, né? O esporte, nesse ano, ele faz um gol, quer fazer 2, 3, 4, contra o Curitiba não. O esporte fez um gol no começo, segurou um pouco, imagino que muito em função também do reflexo da maratona de jogos do cansaço, mas foi um jogo muito seguro. O esporte venceu de outra forma, mas fez 2-0 no Curitiba e ninguém contestou, né? Nem o próprio Curitiba, nem torcida, nem imprensa questionou a eliminação do Curitiba, que é Série A e o esporte é Série B. Então o esporte venceu o Curitiba e está entre os 16 da Copa do Brasil. Né? Eu falo o seguinte, hoje o esporte ele tem um técnico de Série A e ele tem um elenco muito próximo, que é um elenco para a Série A. Isso é um fato. Ele está conseguindo, dentro do campo, mostrar que não é porque ele está jogando a Série B que ele não pode ser competitivo jogando com times da Série A. E a vitória foi incontestável, cara. O que o Sport fez em Curitiba já mostrava que na Ilha do Retiro ia ser diferente. Se a gente for analisar, são 14 jogos esse ano na Ilha do Retiro. O Sport, ele conseguiu vencer os 14. Desses 14, ele venceu 11 com 2 gols ou mais de diferença. Então, a Ilha do Retiro vem sendo determinante para um time que está sendo determinante também e muito decisivo nessa competição. Beto, eu vou atropelar então a Série B, seguindo aqui nosso cronograma, para não perder o gancho que o Luna falou, né? Falou do Pernambucano, falou do Copa do Brasil, só que ele já citou essa estatística fenomenal do esporte na Ilha do Retiro nesse ano, né? O esporte não perdeu muito tempo na Ilha do Retiro, mais de um ano, mas esse dado que ele trouxe aí das vitórias com mais de 2 gols de diferença, o esporte precisa para a final de quarta-feira contra o Ceará pela Copa do Nordeste. Por isso eu vou pular um pouquinho a Série B. O esporte joga domingo contra o Novo Horizontino lá em São Paulo, para falar de Copa do Nordeste, que talvez seja, Beto, não sei se você concorda, mas seria a cereja do bolo, essa dobradinha Pernambucano e Copa do Nordeste, e essa estatística anima o momento. Os números, como bem colocou o Luna aí, são números bem favoráveis ao esporte, né? 14 jogos na ilha,
11 vitórias com 2 gols ou mais de diferença, são números importantes. Vai ser um jogo muito difícil. Esse vai ser completamente diferente do que foi o Curitiba. O Sport soube dosar. Dosou o jogo. Fez 1-0 e dosou. Ficou dosando. O Curitiba, 2 ou 3 lances lá que pode ter levado um perigo, a bola passou, mas não foi nada assim extraordinário. Diferente do Ceará, que tem 2 atacantes velozes. Tem um time muito bem arrumado, muito bem integrado. Claro, vai vir com mudanças de treinador, mudanças de comando, filosofias diferentes, mas eu acho que o Sport, até por conta dessa folga que foi dada ao Sport, né, do time base, do time titular, os 11, né, porque seriam 12, né, porque a questão do Labareda, do Facundo na bandeira, o Edinho fica sempre essa dúvida, ou entra um ou entra o outro. Como o Facundo está machucado, o Edinho será o titular. Então, você tem um 11 titular que vai descansar, você observava no jogo que precisava. Alguns jogadores, eles têm um preparo físico impressionante. Fabinho, um preparo físico impressionante. Wagner Love é outro, 38 anos e corre o campo todinho. Você vê esse preparo físico. Mas tem jogadores que você nota que está cansado. O Caio estava cansado. Você nota que o Ronaldo também tem momentos que ele está cansado. A dupla de zaga, o Sabino, de vez em quando ele sente um cansaço. A gente nota quando o jogador dá uma baixada de ritmo. E como vai ser importante ter essa folga no final de semana. Eu acho que essa folga no final de semana vai dar esse gás para o time chegar na decisão de quarta-feira. Porque não é o cara entrar naquele campo, tem aquela ilha lotada, gritando casar. A história é outra. O cansaço acaba, é decisão. E é o segundo título para o Sport para coroar esse primeiro semestre, porque, como você disse, a cereja do bolo é no final do ano. A volta do Sport é a primeira divisão. Antes de a gente falar de Série B, não é comum, né? O Sport pegou 2 adversários agora com mudança de treinador. O Sport está consolidado com o Anderson. O Curitiba trocou o comando técnico, entrou o Zago, que aliás fez. Obrigado, viu, Zago? Sua participação no jogo de quarta foi sensacional, tirando o Aleph Manga. E o Ceará, que é adversário do Sport na final do Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, trocou também o treinador, né? Saiu o paraguaio e entrou o Barroca. Então, não é comum, né? Acho que um time que vai enfrentar, está numa decisão, trocar de treinador, eu acho que o Sport, se vai se refletir em campo no placar final, não sei, mas para mim é uma vantagem para o Sport. Foi um erro gravíssimo do Ceará nesse momento. O trabalho do Ceará vem fazendo, ele perdeu 5 jogos. Né? Se a gente pegar o trabalho do Sport, querer mensurar com o que é o certo no mundo perfeito do futebol, o Sport perdeu 2 partidas, mas não é normal você jogar 4 meses e perder 2 partidas. O Sport está fazendo um trabalho sensacional. Então eu acho que foi um erro gravíssimo do Ceará, que pode ser crucial, pode fazer com que o time ele já não está bem no Campeonato Brasileiro e pode fazer com que ele perca a Copa do Nordeste. Ele tem uma vantagem interessante. Ele vem para a ilha mesmo com todas essas estatísticas, mas ele vem com uma vantagem interessante. Então eu acho que foi um erro gravíssimo do Ceará, bom para o Sport, porque a gente viu como o Curitiba ele veio desorganizado, isso aqui é verdade. Ele até tentou colocar uma estratégia diferente, tirou o melhor jogador do time no jogo decisivo, né? Mas eu acredito que isso. E o outro ponto é que o novo, acho que é o Barroca, o novo técnico do Ceará, ele não é um técnico geralmente de chegar e já estourar no início do trabalho. Ele precisa de um tempo para maturar. Talvez ele não tenha esse tempo. Ele não tem esse tempo. Então a gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo. Benefício para o Sport, na minha visão. E o que você acha que o Sport, muito se falou depois daquele gol contra, no chute do Juba, já aos 52 minutos do segundo tempo do jogo do Castelão, muito se lembrou da mística, né, do Bala, do gol do Enilton contra o Corinthians em 2008, na final da Copa do Brasil, o gol do título, né, as manchetes de todo mundo fez, foi o gol do título. Como o Sport pode usar isso, Luna, para motivar ainda mais e transformar ainda mais essa atmosfera para o jogo de quarta-feira, pior, preocupante para o Ceará e motivação para o Sport? Eu acho que a grande vantagem desse gol é que transformou o Sport para depender só dele. Ele depende de uma vitória. Se ele vencer por 1-0, ele leva os pênaltis. Mas se ele vencer por 2 gols de diferença, ele garante o título. A gente falar aqui que foi o gol do título, vou deixar isso para o Carlinhos Bala. Mas é um gol extremamente decisivo e importante para o Sport, que pode definir realmente a competição. Aquele gol do Luciano Juba ali, que foi
Inclusive, o único lance realmente de perigo, o Sport fez uma partida muito ruim, para mim foi a pior partida do ano do Sport contra o Ceará, mas ele ganhou na individualidade. Um lance do Juba que acabou na infelicidade do goleiro espalmar para o zagueiro e a bola entrou. Pode ser o gol do título, mas assim, é muita pretensão a gente falar isso. Mas eu acho que é um gol decisivo para o Sport para essa final. Beto, seu mais um comentário sobre a Copa do Nordeste. Você acha que esse é um jogo... o Ceará, ele jogou muito bem pelo jogo. Assim, o Ceará foi muito bem. E, como o Luna falou, ele foi a pior partida do Sport na temporada, até na derrota. Na primeira fase contra o Ceará, o Sport jogou muito bem. O Sport até a derrota foi injusta, né, naquele jogo. Mas na primeira partida não. O Ceará, o resultado foi muito lucrativo para o Sport, que foi a partida, apesar daquelas 3 chances no final, né? Teve o gol no final, teve a chance do Wagner Lopes, foi driblar o goleiro não conseguiu, e do Matheus Vargas que estou por cima. O que você espera desse jogo? Você espera o Ceará de peito aberto aqui, mais defensivo, e também qual deve ser a postura do Sport? Pela que a gente conhece do Barroca, eu acho que o Barroca ele vai recuar um pouquinho e vai buscar o contra-ataque. Como o Luna falou, o empate é uma bela de uma vantagem. Qualquer vantagem que você chegue na decisão é importante. Você vai pegar uma Ilha do Retiro lotada, 26 mil pessoas gritando, fazendo zoada, vai ser muito incômodo, é muito incômodo para o adversário quando você entra naquele estádio com aquela zoada. Quem acompanha o jogo ali embaixo, ouve aquilo ali, sente o impacto, você observa os jogadores. Basta você ficar observando os jogadores do Ceará, como na hora do casar. Na hora do grito casar, você observa a cara dos jogadores do Ceará, você vai ver que eles vão sentir esse impacto. Claro que tem jogadores experientes, tem jogadores rodados, tem jogadores que atuaram aqui, né? O Eric, o Giancarlo, que jogaram aqui no futebol pernambucano. Então, eu acho que o Ceará ele vai vir mais precavido e vai ser um Ceará que vai buscar o contra-ataque. O detalhe é que o Sport ele precisa ser mais ousado, ou voltar a ser o ousado dos primeiros momentos. Aquele time que fazia um gol, ia buscar o segundo, ia buscar o terceiro. O Sport fez isso contra o CRB, o Sport fez isso contra o Bahia, sempre buscando o gol quando precisava. E aquela ânsia de buscar. Isso me admira muito no futebol europeu, os clubes ingleses principalmente. Não importa se você está jogando contra o seu rival de cidade ou seu rival de país, seja ele City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Liverpool, não importa. Faz 1-0, o cara quer fazer 2, quer fazer 2, quer fazer 3, quer fazer 3, quer fazer 4, 5, 6. Por isso que você está recentemente vendo goleado 6-1 entre eles, 6-1, 7-0, porque eles querem, não importa não, não, a gente é companheiro, não, cara, tem um torcedor que quer. O cara tem que pensar no torcedor lá em cima. Eu não estou falando de esnobar, não. De humilhar, olé, não é isso não. É buscar o gol. Buscar o gol, você imprime respeito ao adversário. Não, você toca a bola, às vezes você não faz esse respeito. Quer dar uma firula e tudo mais. Então o Sport precisa buscar o primeiro gol, buscar o segundo gol, buscar o terceiro gol e ir para cima. E isso deixa o adversário preocupado. Essa é a característica do Sport. Eu vi contra o CRB, eu vi contra o Bahia. Se ele fizer isso com o Ceará, vai ser muito difícil o Ceará segurar o Sport. Fazendo já aqui o mix, né, uma mistura de campeonatos, pegando esse gancho, então você concorda, né, nessa decisão de levar um time misto ou quase reserva o jogo contra o Horizontino, o jogo que vai ser a estreia do Sport na Série B, domingo. Agora, né, o Horizontino tem uma vitória e uma derrota no campeonato, o Sport não jogou as 2 primeiras rodadas por conta do choque de data, que é o Pernambucano. Então você concorda, e qual a tua expectativa geral da Série B do Sport? Eu tinha que fazer isso mesmo, colocar o time misto, né? Acrescentar, lógico, o Paulinho, que jogou quarta-feira, colocar o Pedro Martins, eu acho que sim, tem que jogar, que ele precisa de ritmo até para aparecer. Esses jogadores precisam sim. O Wanderson que entrou, e acho que ele precisa jogar também até para ganhar ritmo. Esses jogadores sim. O Sport tem um 11 titular e tem aquela dúvida sempre entre um lateral ou um ponta e o outro. Se tem um 11, esse 11 fica. Eu manteria esse 11 aqui até no Recife e mandaria a garotada para lá. São 38 rodadas. É a primeira, como você bem falou, é a primeira rodada do Sport na competição. Tem muito jogo pela frente. O Sport é um dos favoritos, sim, a uma das 4 vagas. Eu digo até que o Sport é um dos favoritos até para o título. Até para o título, o Sport é um dos favoritos. Então, tem tempo para qualquer coisa. E com esse time que o Sport está mandando para Novo Horizonte lá,
o Sport tem condição sim de arrancar um empate. Mas eu acho que o Sport vai brigar pela vitória nesse jogo. Quem sabe trazer uma vitória para ainda trazer mais motivação ainda para o jogo de quarta-feira. O Sport é favorito para o título da Série B e vai buscar assim, a vitória nesse jogo de domingo, né? Às 15h30, que vai ter transmissão pela Band. Luna, e esse jogo tem um reencontro importante. Né? O Souza do Sport vai reencontrar Eduardo Batista, que é o técnico do Bragantino. Vai se falar, falou disso, né? Vai se falar desse reencontro. E tua perspectiva também para a campanha do Sport, essa maratona pode atrapalhar ou não. O time ainda vai ter quarta-feira, ainda vai se falar muito do Comando Nordeste para entrar na Série B de cara. Você acha que isso não vai atrapalhar o concordo com o Beto e esse reencontro com o Eduardo Batista? O Eduardo Batista é aquele cara que tem um sonho de voltar a trabalhar no Sport. Você vê quando ele fala, o brilho no olhar, né? Apesar na minha visão, ele errou, mas tinha circunstâncias da diretoria da época. As 2 vezes que ele saiu do Sport, as 2 outras ele pediu demissão. Mas é sempre bom encontrar o Eduardo, que é um técnico que o torcedor tem um carinho ainda. Até pela última Copa do Nordeste, foi com o Eduardo Batista, e era a Copa do Nordeste mais improvável que o Sport vencer, porque ele venceu com o Neto Baiano e companhia, né? Então é uma figura ilustre do Sport, é importante para a história do Sport. Falando da Série B, eu concordo com o Beto, o Sport ele entra como favorito ao time. Para mim, eu acho que o Atlético Goianiense vai ser o grande rival do Sport nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E o Sport, nesse momento, ele pode se dar o luxo de colocar um time alternativo. E esses jogadores, eles estão rendendo quando entram no Sport. O Gabriel Santos fez gol na final do Campeonato Brasileiro. O Wanderson fez um golaço agora no último jogo do Sport. Então, são jogadores que estão preparados para esse momento. Talvez a zaga do Sport, a gente tenha ali uma certa preocupação. O Chico, o Cassiano, que ainda não estreou. Acho que também o Fabrício e o Daniel, que vai estrear. Então, o Sport tem boas peças para estrear. E o Novo Horizontino, como você falou, uma vitória e uma derrota. Não é um time nada fora do comum quanto do respeito ao Novo Horizontino. Então, o momento do Sport, ele mesclar, é isso. E tem que fazer, né? O Edson, geralmente, ele fala que eu não pouco, mas dessa vez ele falou na coletiva. Ele falou, ele falou do jeito dele, né? Ele falou, não tem como levar todo mundo para São Paulo. Então, ele já deixou muito claro que vai poupar, e eu acho que é a decisão mais correta. Perfeito, então passamos a limpo aí tudo do Sport, né? Agora, Beto, mudar um pouquinho a pauta para o Náutico. O Náutico vive a expectativa, né? Da estreia na Série C, terça-feira contra o Manaus, 9h30 da noite, o horário mudou, né? Era tarde, agora é à noite. Eu tenho dito, Beto, que o Náutico que fez até agora, entre a Alegria e Tristeza, Pernambucana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, foi muita oscilação do Náutico esse ano. Teve vitória muito vibrante, como aquela contra o Vila Nova, no segundo tempo na Copa do Brasil, e derrotas frustrantes, como o ABC, eliminação para o Salgueiro, perdeu agora para o Cruzeiro a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Então agora é hora de esquecer, agora é pensar na Série C, e o Náutico precisa voltar para a Série B. E uma Série C muito difícil que o Náutico vai ter pela frente. Foi bom essa mudança de horário, viu? Jogar 16h30 em Manaus não é fácil. 21h30 é um horário muito bom. Tempo aí dado teve para acalmar o time, aquela eliminação, a polêmica em cima daquele lance. Inclusive o próprio presidente da federação, Evandro Carvalho, mandou para mim os vídeos da CBF, falando, discutindo, trocando ideias. Eu, na mesma hora, eu cheguei a concordar com ele que não tinha sido pênalti. Depois eu parei a cama. Eu fiquei. Cara, eu não entendo até hoje, não ter chamado. O VAR não ter chamado. Eu acho que ali tinha que ter chamado o árbitro para dar uma observada. E o Náutico perdeu muito gol também. A gente não pode também só ficar jogando a culpa no adversário, porque o Náutico teve a oportunidade de abrir o placar, o Náutico teve a oportunidade de empatar 2 vezes o jogo. Aquele jogo o Náutico poderia ter saído com a classificação. Eu acho que o psicológico aí o Dado vai ter que trabalhar durante essa semana, esse final de semana, para chegar com força. Porque o Náutico tem um bom time para brigar. A diretoria está correndo atrás de alguns reforços, principalmente no setor defensivo, o Náutico está precisando reforçar bem o setor defensivo. Precisa sim reforçar. Acho que o Náutico precisa ter mais peças ofensivas, mais opções para que o Dado possa mudar a equipe na parte ofensiva, ficar muito preso em Jael, em Júlio. Eu acho que precisa ainda de um jogador para trabalhar com o Caion. O Caion trabalha para um lado, eu acho que precisa de outro jogador do outro lado. Um meia. Mas é o mercado.
e a situação financeira do Náutico. A gente tem duas coisas aí. O mercado, não sei se está querendo vir para Pernambuco, os jogadores, e a situação financeira do Náutico, mas vai trabalhar com a limitação. Se o Náutico tivesse passado de fase na Copa do Brasil, era 3 milhões e 300. A situação era outra. Então vamos ver como é que o Náutico vai correr atrás. Eu acredito que o Náutico vai brigar sim, pelo menos entre os 8 o Náutico fica. Né? Que classificam 8, nós são 19 rodadas, classificam 8 para outra fase, 2 grupos de 4, e aí vai ser uma briga grande a gente saber quais são os grupos que vão ser colocados. Luna, e o Santa? O Santa estreia dia 8, né, de maio, essa segunda-feira a próxima, contra o Iguatu. Saiu finalmente a tabela detalhada da Série D. No teu canal e nas redes sociais, qual o teu sentimento que você está captando no torcedor do Santa para essa campanha na Série D? Eu estou bem preocupado. O Santa Cruz ele não mostra melhores. Ele não mostra um desenvolvimento tático. O Felipe, para mim, é um bom técnico, mas eu não consigo enxergar no Felipe uma construção de trabalho com esse elenco do Santa Cruz. É muita gente que passa, sabe? Ele não consegue, a gente não consegue hoje olhar e ver quem é o titular Santa Cruz. Ele não consegue enxergar. Eu estou bem preocupado com o Santa Cruz. Se a gente for entrar aqui em realmente o que pode melhorar o Santa Cruz, a gente vai passar aqui 3 horas aqui de programa aqui. Mas a situação do Santa, eu não estou muito confiante no Santa Cruz que ele consiga esse acesso. Talvez, se a torcida comprar a ideia, eu acho que a torcida está faltando também comprar essa ideia, talvez o Santa tenha alguma chance ali de brigar por alguma coisa. Mas é um momento que a gente não está vendo nenhum torcedor comprar a ideia do Santa Cruz. Nem um próprio torcedor, que é a torcida mais fiel do Nordeste, e de fato, na minha visão, pelo que eles já fizeram numa Série D, mas eles nem estão comprando a ideia. Acho que a diretoria do Santa Cruz precisa buscar esse apoio do torcedor, se fechar, independente de quem está, essa galera que está aí, é que vai trabalhar esse ano. Não tem que brigar mais com isso. Então tem que unir forças, os grandes torcedores, os ilustres torcedores do Santa Cruz em Pernambuco precisam também chegar um pouco mais juntos, mas a minha perspectiva hoje do Santa Cruz é bem complicada nessa aí. Pois é, eu concordo realmente com você, acima e embaixo que você disse, e aproveitar para agradecer a tua participação, foi massa o nosso papo, e dar um recado aí para a galera que você está preparando para a final da Copa do Nordeste. Primeiro, um prazer estar com vocês aqui, eu falei disso, eu repito, conhecendo você pessoalmente agora, o Beto, que é um cara que me ajudou muito, me ajuda muito nessa minha caminhada aí, independente, é um cara que ajuda com conselho, ajuda com informações. É um cara que está sempre comigo aí. Eu precisava falar isso aqui publicamente. Não é puxando o saco, não. Eu precisava falar. E, cara, tem surpresa para a final da Copa do Nordeste. Eu não posso falar quem é a pessoa, mas a gente tá fechado aí 90% para entrevistar um cara que o torcedor do esporte aí é louco de paixão por ele. Então, fica ligado. youtube.com/canal do Luna. Tem novidade. Na quarta-feira tem uma entrevista aí que vai parar o YouTube. Podem ter certeza disso. Bom, Beto, já vamos estar na nossa pauta, né? E aí, para ficar ligado no canal do Luna, e com certeza vem coisa boa. Beto, valeu aí por mais um programa. Valeu, Marquinhos, valeu, Felipe, nessa batalha aí, na época que eu estava lá na comunicação, ajudando o Yuri no início, para a gestão do Yuri, abriu as portas. Acho que é um momento de trazer essa. O pessoal chama mídia alternativa. Eu acho que hoje é mídia, todo mundo é mídia. Todo mundo faz parte desse universo. Como ele disse, é um universo ainda está no mato, está todo mundo ali catando, cavando um espaço, vendo o seu espaço. E é um espaço que a gente precisa valorizar, sabe? Valorizar ainda mais, valorizar como mídia, valorizar como imprensa, valorizar como notícia. Porque o torcedor está valorizando, mas eu acho que a gente, como jornalista, a gente precisa também abrir um pouquinho nossa mente. Está muito fechadinho, né? A carinha da gente está muito assim. Vamos dar uma aberturazinha, porque tem gente lá de cá que está fazendo coisa diferente que a gente tem que aprender. E eu já faço parte de uma geração já mais para trás e estou aprendendo com essa galera. Estou vendo coisa diferente, estou observando. Não sei se eu tenho um peito e coragem que a galera tem para fazer, mas a galera tem coisa nova. E você está aqui, eu estou aqui sentado aqui, conversando, a gente está no YouTube. Que alguns anos a gente jamais pensaria nisso e a gente está aqui, avançando. Então, dá os parabéns a Felipe, dá os parabéns a todo mundo que faz esse tipo de ação, esse tipo de trabalho. Vamos ver o que esporte nesse final de semana vai acontecer, vamos ver o Santa Cruz, o Náutico na
próxima semana, no início dos campeonatos brasileiros, e acreditar no futebol pernambucano para o crescimento do nosso futebol. A gente está precisando muito acreditar. Acho que é o momento de acreditar. Quem sabe aí com o 4º título da Copa do Nordeste do Esporte na quarta-feira. Show de bola, Beto. Recado dado. Valeu, Felipe. E para encerrar o programa, chamar para conferir um trechinho, um teaserzinho sobre nossa matéria especial do fim de semana. Reportagem bacana, feita pelo Felipe Holanda, xará aqui do Felipe Luna, e do Wanderson Oliveira, que está aqui comandando o nosso programa. Fizeram uma matéria especial com a Maria Alice, torcedora do Esporte, que puxou o Casar na final de sábado contra o Retrô. Então a gente falou com a família dela, mostrou toda essa emoção. O vídeo dela no YouTube, Beto, no YouTube não, no nosso Instagram, do Diário de Pernambuco, já com quase 1 milhão. Ajudando os dois, né? A gente soltou 2 vídeos dela, da Maria Alice. O primeiro está com quase 1 milhão, o segundo com quase 500 mil, então quase 1,5 milhão de views, né, no Instagram. Então a gente fez uma matéria especial com essa repercussão, então confira aí. A prova viva de que o futebol não é só futebol é Maria Alice, de 18 anos, torcedora fanática do Esporte Clube do Recife. Recentemente, a jovem viveu um dia que ficará marcado para sempre em sua memória. Portadora de autismo, ela teve a honra de entoar o Casar na final do Campeonato Pernambucano, que o Leão terminou como grande campeão. Então como é? Como vai ser? E para Um trechinho da nossa matéria especial que vai para o ar também nesse fim de semana, tanto no site do Esporte DP, no papel, né, no impresso, e também no YouTube, matéria bem especial. Confere aí, e semana que vem a gente volta com mais um Diário Esportivo.